Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa noite estamos aqui, eu vim trazer uma mensagem para vocês, que se conta no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Nessa noite eu vim aqui a trazer essa mensagem da parte de Deus para o teu coração. Vamos falar sobre o chamado de Samuel, o chamado, e vamos falar alguns segredos desse chamado. Vou ler aqui para os irmãos meditem na palavra nesta noite. É muito importante meditar, buscar, orar. E vamos ler aqui. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram fluentes ou frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fraco que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Observe bem a leitura. Samuel, ele dormia aonde ficava a arca. Preste muito bem atenção nessa leitura. Samuel, ele dormia aonde ficava a arca de Deus. Olha onde ele dormia: na presença do Senhor. Ele estava deitado. Era raro as visões naquela época. Poucas pessoas tinham visões. Eli, porém, disse: não o chamei. Volte a deitar-se. Então ele foi e deitou-se. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou? Você observa um segredo muito grande? Que Samuel correu até Eli pensando que fosse Eli. A voz parecia com a de Eli, porque Samuel foi criado no templo perante Eli. Ele correu até Eli pensando que fosse Eli. Mas Eli, com muito sono, nem se preocupou com nada disso. Aí disse Eli: meu filho, não chamei, volte a deitar-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha, observe. Ele ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor. Me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e deitar-se. Quero botar aqui claro aos irmãos que Samuel, ele conhecia o templo, ele vivia no templo. A sua mãe deixou ele quando menino ainda dentro do templo, para que o sacerdote viesse tomar conta dele. Na verdade, ele foi oferecido ao Senhor desde criança. Então, naquela época, quando a mãe ou o pai oferecia o menino ao Senhor, ele dava o menino e deixava na responsabilidade do sacerdote. E o sacerdote tomou de conta de Samuel. Era um bom menino. Corria no templo, conhecia o templo, andava no templo, dormia perto da arca do Senhor, da arca da aliança, onde a presença do Senhor estava. Porém, Samuel ainda não conhecia o Deus de Israel. Samuel ainda não conhecia o Deus do templo. Samuel ainda não conhecia o Senhor que operava no templo. Samuel ainda não conhecia o Deus que fazia um milagre acontecer. Samuel correu até Eli e ele disse: olha, quando ele te chamar, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Hoje tem acontecido com muitas pessoas. Hoje ele vive no templo, ele fica no templo, a vida dele está no templo, mas ele não conhece o Deus que forneceu a vida a ele. Quem sabe muitas vezes você pode estar como Samuel, ainda não conhece o seu Salvador, mas você mora no templo, você fica onde a presença de Deus está, mas você ainda não conhece o seu Deus. Você ainda não conhece a sua voz. Você ainda não conhece a voz do seu Criador, aquele que lhe deu a vida, aquele que lhe deu amor, aquele que lhe dá carinho. Você ainda não conhece. Samuel foi um grande homem de Deus. No momento que ele passou a ouvir a voz do Senhor, as revelações vieram a ele. Foram grandes as revelações. Deus revelou a ele que no meio da família de Jessé haveria um homem cujo nome era Davi, que foi consagrado ao rei de Israel. Deus falou que era um do meio dos filhos de Jessé. Quando ele chegou lá, olhou para o homem mais velho, o filho mais velho, bonito, charmoso, formoso, e já ia derramando óleo sobre a cabeça dele, dizer: epa, espera lá, tu olha para a aparência, porque o filho mais velho de Jessé, ele era forte, esse sim pode ser o rei de Israel, esse sim pode ser o rei de Israel, porque ele é forte, é alto, é poderoso, dá para ser o rei. Aí Deus se diz para ele: ei Samuel, observe de novo, você vê a aparência, mas eu, Senhor, olho o coração. Eu não olho para a aparência deste homem. Observe bem. Muita gente pensa que Deus olha para a aparência. Deus olha lá para o fundo do teu coração. Deus vê a sinceridade do teu coração. Samuel, sendo um profeta escolhido por Deus, o chamado de Samuel foi grande. Foi um grande homem de Deus. Mas ele não conhecia o Deus de Israel naquela época ainda, quando ele foi chamado, muito novo, muito jovem. Não sabe se você é jovem, ele disse: não, eu tenho que curtir, tenho que ir para o carnaval, eu tenho que pular o carnaval da Bahia, o carnaval do Rio Grande do Sul, o carnaval aqui do estado do Pará, onde é meu estado, onde eu moro. Quem sabe você queira pular o carnaval, diz: eu sou muito jovem ainda, muito novo, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem um chamado na tua vida. Atenta para o chamado de Deus. O chamado de Deus na tua vida é importante, é bom você atentar para isso. Fazer igual Samuel, se deite, relaxe. Quando ele te chamar, diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. O Senhor está falando contigo nesta noite. O Senhor está falando com você, meu amado, que está ouvindo este vídeo, que está atento a isto. Se dedique, se arrependa e volte ao Senhor. Você que está desviado, que está afastado, Jesus está falando contigo. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Ele é o Redentor. Ninguém vai ao céu se não for por Ele. E Samuel, olha só, o que me chamou a atenção, a lâmpada de Deus ainda não havia apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde encontrava-se a arca de Deus. Aonde você se encontra hoje? Você se encontra como Samuel? Você se encontra como Eli, velho e cansado, que nós não liga mais para nada? Você hoje se encontra só dentro de um templo e não sente mais a presença grandiosa do Deus de Israel, do Deus poderoso, do Deus que salva, o Deus da humanidade. Samuel, depois que ele começou a ter a noção, quando ele observou que era Deus chamando o menino, e disse: quando te chamarem de novo, tu diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Daquele dia diante, a vida de Samuel não foi mais a mesma. Daquele dia diante, a vida de Samuel foi transformada, foi profeta de Deus. A Bíblia diz que Isaías, quando foi chamado,
Ele vivia no meio de um povo de impuros lábios, amizades não muito boas, mas era profeta de Deus. Deus se revela ao profeta e mostra-lhe em visão, e ele vê o trono de Deus. Ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Só que a Bíblia diz que um dos serafins voou até ele com uma brasa viva tirada lá do altar de Deus. Observe da onde? Do altar de Deus. E o anjo tocou nos lábios dele. Isso agora purificou o teu pecado. A tua iniquidade foi tirada. Observe agora que Isaías não foi mais o mesmo. Então não fique sentado aí, meu irmão. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz do seu Redentor. Aprenda a ouvir o chamado do seu Criador. Ele tem uma obra na sua vida. Ele tem uma obra na vida da sua família. Ele quer te salvar, quer te dar salvação. Quer ministrar o melhor na tua vida. Amém? Salomão, quando ele se dedicou em fazer a obra de Deus, a Bíblia diz que Deus escolheu e santificou aquele lugar para que o nome dele estivesse perpetuamente ali, quer dizer, para sempre. Ei, vou só te falar uma coisa. Desperta para que o nome de Deus venha estar na tua vida perpetuamente até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Te desperta, meu amigo. Vamos falar de chamado. Quando a gente fala de chamado, a gente tem que falar de despertamento. Como é que eu posso despertar um chamado na minha vida se eu não desperto para as coisas de Deus? Como é que eu posso me envolver em alguma coisa se eu não desperto, se eu não dou a mínima, eu não ligo para as coisas de Deus? Ei, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Você tem um chamado. Não recuse o chamado de Deus para a sua vida. Não recuse, porque o seu Deus, o Deus que está te chamando hoje, é um Deus de milagre. É um Deus que opera milagre na vida do crente. Quisera eu ter conhecido esse Deus há mais tempo. Fui criado no Evangelho, mas depois me debandei. Fui para as drogas, fui para o tráfico, virei coisas que Deus não se agradava. Mas eu ainda não conhecia a voz de Deus. Uma certa vez eu estava em um certo lugar aonde Deus me chamou. Eu ouvi uma voz que dizia assim: ei David, ei Davi, tem uma obra na tua vida. Eu tenho um chamado na tua vida. Eu quero te usar para curar. Eu quero te usar, eu quero te tirar deste lamaçal, desse charco de lodo, desse lamaçal de pecado, e quero te fazer um profeta na terra. Oh, aleluias. Aragassuma, Nagarábia. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer te fazer esse profeta também. Hoje eu estou aqui. Eu era desprezado, ninguém dava valor, ninguém ligava. Hoje as pessoas batem na minha porta pedindo oração. Missionário, ore por mim. Ore por mim porque eu tenho passado por dificuldade. Amigos me ligam: olha, eu estou aqui, me ajuda em oração, me dá força, e me dá uma energia positiva, diferente. Eu disse: a única energia positiva e diferente é Jesus de Nazaré na tua vida. Aceite Jesus. Quando Jesus me chamou, meus queridos, eu estava na beira de um rio e eu ouvi a sua voz. Chamou pelo meu nome: Davi, eu quero te fazer um profeta na terra. E Deus nunca me abandonou. Eu disse assim: Senhor, se é a tua voz, se essa for a tua voz, o Deus da minha mãe, tanto ela fala para mim, porque eu ainda não conhecia a voz de Deus.
Eu era igual Samuel. Eu era igual Samuel. Naquele momento ele disse para mim: te prostra diante de mim, que eu vou fazer da tua vida um grande mistério, que as pessoas vão olhar para você e não vão mais te reconhecer e vão dizer: esse é aquele Davi, traficante, que andava na rua assaltando, matando, e hoje as pessoas olham para mim verdadeiramente. Deus te mudou, Davi. Deus mudou a tua vida. E eu quero te dizer, meu amigo, que naquele momento eu cheguei na minha casa e disse para minha mãe assim, eu disse: mãe, eu estava na beira do rio pescando. Eu disse: mãe, hoje eu sou crente. A minha mãe disse: mas como tu é crente? Eu disse: Jesus falou comigo na beira do rio. Ele disse que ia me fazer de um grande pastor, de um grande pregador da palavra dele. E eu tenho pregado em alguns lugares, Deus tem honrado. Aonde eu tenho chego, Jesus tem curado, Jesus tem feito milagres. Aonde eu tenho chego, o Espírito Santo tem feito maravilha através da minha vida. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. E eu creio que aonde eu botar a planta dos meus pés, eu vou vencer. Curas e milagres, se for necessário, Jesus vai ressuscitar mortos. Se tiver morto, Jesus vai ressuscitar. Se tiver paralítico, Jesus vai levantar da cadeira de roda, porque eu creio, já orei por pessoas que estavam em cadeira de roda e Jesus levantou da cadeira de roda. Já orei por pessoas cancerosas e já foram curadas. Porque meu Jesus, quem me chamou, Ele não mentiu para mim. Ele não me iludiu. Ele disse que ia me fazer de um grande homem. E hoje, para a glória do nome dEle, estou aqui. E eu ouço a sua voz. Eu conheço a sua voz. Coisa boa é servir esse Deus. Coisa boa é dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Coisa boa é ter esse Deus na nossa vida. Coisa boa é conhecer o Deus e só não viver num templo. Porque tem gente que só vive num templo, só vive dentro de uma igreja, mas não conhece o dono da igreja, não conhece o dono verdadeiramente da igreja. Tem 20 e 30 anos de crente, vive dentro de um templo, mas não conhece o Deus verdadeiro ainda não teve encontro com Ele, não sabe qual é a voz dEle, tem dúvida das coisas de Deus. Quando Deus fala, ele não acredita, porque ele não conhece a voz de Deus. Porque Jesus disse que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as chamo, e elas vêm, porque eu as chamo pelo nome, e elas vêm comigo. E aqueles que dizem que conhecem a Deus, mas não ouvem a sua voz, é porque não conhecem. Mas irmão, missionário, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Fique atento quando Ele falar com você. Ele está falando agora. Ele está me usando para falar com você. Não desista, meu amado. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado mesmo por esta oportunidade de hoje eu estar ministrando o Teu Evangelho aos quatro cantos da terra por este canal do YouTube. Deus querido e amado, continua abençoando, cura os enfermos, os doentes, os leprosos, os cancerosos, as pessoas que estão com câncer no sangue, as pessoas que estão, Senhor, leprosas, aquelas pessoas que estão desenganadas pelo médico. Cura, Jesus, e dá vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ministro a cura na tua vida, em nome de Jesus. Amém.